Olá, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre alopécia na visão da nova medicina germânica. Para quem não conhece ainda, a nova medicina germânica, ela não vem substituir nenhuma outra terapia, nenhuma outra medicina, mas ela vem trazer um novo olhar de um doutor, de um médico oncologista que, para sobreviver, se obrigou a estudar a medicina, pesquisar, e no final de mais de 30 anos pesquisando, ele chegou à conclusão de que existe uma forma de cura, de causa para todas as doenças, né? E eu conheci essa terapia, não é uma terapia, esse conhecimento há alguns anos, e decidi mostrar isso para o mundo por amor, porque fui movida pelo medo primeiro, mas agora eu vejo assim que é uma missão tão bonita. Obrigada a quem está chegando agora, obrigada a quem vai assistir depois. Então, continuando. A alopécia, hoje eu passei a tarde toda estudando, ontem também já escutei bastante vídeos no YouTube, pesquisando sobre o que significa para a medicina ocidental, medicina tradicional, que a gente chama, né? A alopécia é o que faz a causa, né, dessas doenças, né? E é senso comum, e todos os médicos falam que é uma doença genética, que já em grande parte fala que vem desde a infância, e que ela só se desenvolve na velhice. Depois dos 50 começa a acentuar, começa a aparecer. E é uma doença incurável também, é isso que a medicina fala, né? E é uma doença genética, né? Então, o que a germânica vem trazer de diferente para isso? Eu vou falar mais da alopecia areata, que é que faz perder os cabelos totalmente. A pessoa perde os pelos, geralmente começa em círculos na cabeça, começa a perceber, né? Só que tem muita gente que tem essa alopecia e não sabe. Olá! Então, eu não sabia que eu tinha doença, que meu cabelo estava tão fragilizado alguns anos atrás por causa que era alguma doença que eu tinha no couro cabeludo, né? Agora, estudando mais a fundo, eu vejo que eu fazia parte do grupo que tinha alopécia já, né? Para nós mulheres, os primeiros sinais são quando o cabelo fica muito fininho. A gente pensa que às vezes é por causa do shampoo que a gente usa, por causa da genética, porque minha mãe também teve cabelo fininho, porque eu não lavo com o shampoo certo, eu não tenho dinheiro para investir tanto para fazer um cabelo ficar bonito. E a gente acaba se contando essas historinhas e acaba não levando a sério quando essas entradas aqui você não pode mais amarrar o cabelo, porque de tão fininho que tá aqui, que não tampa mais as laterais. Esse é um problema de muitas mulheres já a partir dos 40 anos, já a gente começa a ver isso bem frequente. Aí os homens já tem mais a situação de a careca aparecer em cima. Alguns começam mais nas laterais, outros começam das entradas nos lados, né? Cada um começa do seu jeito e pelo seu motivo, né? E a questão genética, porque a medicina fala que a genética, e a gente acredita, né? Porque não tem uma solução. Então a gente, já que meu pai era careca, eu também sou careca, minha mãe tinha pouco cabelo, meu cabelo também é frágil, então eu herdei da minha mãe. Só que se a gente vai olhar numa família de, digamos, de 4, 5 irmãos homens, um é careca, outro não é. Mulheres também, uma tem um cabelo bem delicado, bem fragilizado, mesmo cuidando, mesmo tendo saúde, e a outra não, né? Eu já atendi moça nova, que veio com o cabelo assim, parecia que ela tinha uns 70 anos, o cabelo dela, né? E a pessoa tinha 20 e pouco. E não é por causa da química, não, é porque a pessoa tem um conflito, algo que vem de dentro, que é só daquela pessoa, que não é genética, porque tem muita mãe que tem o cabelo mais bonito que a filha, que tem o cabelo mais forte que a filha, né? Então é uma coisa bem... Algumas coisas a gente tem que olhar um pouco mais longe e não acreditar sempre
na primeira resposta que a gente recebe quando a gente fica sabendo que nosso cabelo tá caindo muito. Tem as épocas do ano que caem? Tem, porque a gente tem tantos milhas de cabelo, eles têm que cair, né? A gente não pode ficar com todos, né? Tem que cair para nascer novos. Só que quando ele começa a enfraquecer, começa a ficar fininho e começa a fazer falta na minha cabeça, então não é uma coisa natural que deveria estar acontecendo, né? Aí tem gente que usa bastante produto químico, né? E tudo não resolve, né? Então, a alopecia areata, que é a mais que a medicina se preocupa, é aquela que faz os círculos. Eu conheci um rapaz novo há pouco tempo, né? Que ele tinha uns círculos, umas círculos ovais na cabeça, daí tem que deixar o cabelo crescer para tampar, né? Tem pessoas novas que tem isso, né? E de repente some e a pessoa não percebe porque sumiu, né? E de repente aumenta e a pessoa também não sabe porque aumentou, né? E aí dá aquele desespero quando aumenta, porque tem pessoas que perdem até os cílios, as sobrancelhas e os cílios, né? Conheço pessoas bem próximas a mim que não tem mais um fio de cabelo no corpo, pessoa nova, né? Por que acontece isso, né? Então que você cai os cílios, cai as sobrancelhas, então não é genética, porque outros irmãos não perderam, né? A gente sempre tem que olhar um pouco mais à frente, desconfiar um pouco das respostas e pesquisar um pouco mais, e não só no Google, né? Pesquisar teorias diferentes, né? E é por causa dessa minha curiosidade de não acreditar em tudo, né, que eu estou agora divulgando a nova medicina germânica para mais pessoas saberem que sempre existe uma causa. Toda doença, se ela não é provocada pela pessoa, por exemplo, se ela não é um acidente, se não é um envenenamento, toda doença tem questões biológicas, um motivo para começar, né? O câncer e todas as doenças, ela tem um motivo que a medicina germânica chama de DHS, né? Um momento que a pessoa sofreu alguma dor, algum impacto tão forte que a pessoa começou essa doença e ela não percebe, porque quando a doença está no começo, quando ela recém instalou, às vezes dá uma canseira, às vezes dá uma dor de cabeça, mas às vezes a pessoa passa algum tempo até começar a perceber, né? Então, quando começa a queda de cabelo anormal, ou algumas partes da cabeça ficarem mais frágeis, né? A gente sempre tem que primeiro olhar se a gente está bem nutrido, fazer exames para ver se a gente não tá com deficiência de alguma vitamina, que faz também cair o cabelo, né? Porque pode ser isso, né? Então, entra no caso do envenenamento. Se a pessoa se alimenta mal, que ela fica com deficiência no corpo, que o cabelo enfraquece, ela está se envenenando com a alimentação, né? Então, a pessoa precisa ver se não tem nada assim que está impedindo na nutrição, né? Também os produtos químicos inadequados, as cabeleireiras sabem muito bem disso, né? Que tem pessoas que detonam com o cabelo e depois querem salvar, né? Então, mas aí o problema não está na raiz tanto, ele está mais no fio, né? Mas sempre tem que ficar atento, né? Olá, quem está chegando, minhas amigas, algumas que eu conheço, outras não, né? Obrigada que vocês estão aqui, quem vai assistir depois também, né? Muito bom ter vocês com a gente, né? Então, a Frida também parece que está estudando a nova medicina, que legal, né? Uma outra hora você me conta como é que está esse estudo, né? Uma das causas que a medicina ocidental cita, além da genética, eles falam que é o estresse que faz cair o cabelo, né? E quem não escutou isso? Nossa, naquele mês eu estava estressada que até fiquei quase careca de tanto estresse, né? Isso já é uma crença, né? Mas não é uma verdade. É uma crença que a gente aprendeu e a gente fica repetindo e fica levando em frente. Aí o estresse fica por isso mesmo, porque o estresse não tem cura, estresse é isso, é aquilo, né? Estresse faz parte do mundo moderno, né? E por que as outras pessoas que não têm uma vida moderna tão tumultuada também têm queda de cabelo, né? Então o estresse não é a causa da queda do cabelo. Quem tem estresse é sintoma que a pessoa está dentro
de uma situação de perigo, que a pessoa vê como perigosa, e ela não está conseguindo dar conta de viver com isso. É isso que traz o estresse, é a causa do estresse, bem geralzão, né? Ai, que bom, filho, Dallas Good. Você também, Dallas. Legal, mas tem que falar um alemão de novo para matar a saudade, né? Então, o estresse, a causa do estresse, se a pessoa tem queda de cabelo por causa do estresse, tem que procurar a causa do estresse, que é outra situação, que sempre está envolvida com alguma fase de alguma doença que está em fase ativa, que a pessoa não está conseguindo resolver, alguma carga muito grande que a pessoa está querendo carregar sozinha, né? Então, pelas pesquisas do Dr. Hammer, tem duas questões que a gente precisa levar em conta antes de ver qual é como cura, né? Porque o Dr. Hammer não pesquisou a cura das doenças, ele pesquisou a causa das doenças. Então, a maioria dos terapeutas, as pessoas me perguntam, mas e como cura? Dependendo da causa, a gente vai ter ideia de como curar, porque a germânica não dá uma definição exata. Cada um vai encontrar a causa, a cura, dependendo de onde veio a doença, né? Em todas as situações, né? Nos atendimentos, durante o atendimento, a gente já consegue ter uma ideia do que a pessoa precisa fazer para se curar, né? Olá, a Respira Inspire a Cássia. Sempre fico na dúvida, mas acho que é Cássia Paganini. Você troca de nome, troca de figura, a gente não te vê. Então, o Dr. Hammer, o que ele provou? Por primeiro, que doença autoimune não existe. E como a calvície e a alopécia são diagnosticadas como doença autoimune, a primeira certeza que o Dr. Hammer pesquisou, ele era um médico também muito... Isso, Cássia Paganini, bem que eu estava lembrada, né? O Dr. Hammer, a primeira coisa que ele mesmo, ele foi contra si mesmo, porque ele era um médico especialista em câncer, e uma das grandes descobertas que ele fez, que doença autoimune tem a mesma origem das outras doenças, e ela só fica autoimune porque ela não é vista e ela é ignorada, o corpo fica dando sinais e a pessoa vai largando até que o corpo entende que isso tem que ficar ali. Mas para a germânica não existe doença autoimune e todas as doenças podem ser curadas sim, né? Algumas pessoas não se curam, né? Mas aí já é outra explicação, né? Mas não é a doença. Por exemplo, a calvície, tanto de homem como de mulheres, ela tem cura sim, né? Não é uma doença incurável, né? E a doença genética, a doença genética, ela também, que eu já comentei antes, se fosse doença genética, a calvície, a queda de cabelo, todos os homens, todas as mulheres daquela família seriam calvas, né? Não teriam pelo, né? E como uns perdem o cabelo, outros não, então as doenças genéticas também foram questionadas pelo Dr. Hammer, né? Porque ele desenvolveu o câncer e o resto da família dele não. Então ele já entrou nessas contradições consigo mesmo e foi pesquisar a fundo, né? A doença genética, a gente nasce com os genes do câncer, a gente nasce com todas as doenças, porque são células, né? Não é que a gente vai desenvolver ou não desenvolver porque minha mãe teve, eu também vou ter. A doença genética, ela só se desenvolve se eu tiver, porque se eu tenho o mesmo pensamento, o mesmo jeito de viver da minha mãe, o mesmo jeito de ver a vida, o mesmo olhar diante das situações, a maioria das doenças da minha mãe eu vou ter. E dos meus irmãos também. Então, é a percepção que eu tenho da vida que faz decidir se eu vou ter. Deixa eu ler aqui. Minha alopécia começou aos 12 anos. E quanto mais estresse eu passo, mais o cabelo fica ralo. E o couro cabeludo fica à mostra na parte da frente. Na amamentação, quase fiquei careca. Então, Cássia, você precisa, se você ainda não encontrou a causa, você precisa procurar ajuda especializada, diga-se um terapeuta, você também trabalha nas terapias, não sei se você já encontrou alguma causa, né? Se até hoje não melhora, então você ainda não chegou na causa, né?
E se começou com 12 anos, provável que você viveu alguma situação lá no comecinho da infância que você não lembra, e também antes dos 12 anos aquela situação se repetiu com mais força, né? E se é o couro cabeludo todo, se toda a cabeça está, todo o cabelo é fraco, então é uma situação bem que te abrangeu inteira, né? Não foi assim, só um conflito leve, né? E se é mais a parte da frente, também a parte de cima, ele também tem a ver com a constelação familiar, também explica com o sentido de proteção, de proteção, porque o pelo vem para nos proteger, né? Então tem que ver mais a fundo, se é uma coisa já antiga, tem que ver mais, talvez hoje você tenha algumas ideias, né? Mas se precisar, você precisa fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? Então, as doenças sempre se iniciam por conflito biológico, um choque que gera momentos de angústia e o emocional entra para nos defender, né? Então, são no instante exato que a doença começa, né? O Dr. Hammer provou que é um impacto biológico que mexe com a nossa psique e o órgão afetado. No caso da alopécia, o órgão afetado é o couro cabeludo, e é toda a pele, não é só a cabeça. Geralmente as pessoas têm também, quem tem a calvície, às vezes não, né? Mas tem muitas pessoas que têm o cabelo fraco na cabeça e toda a pele é seca, tem fragilidades, né? Aí já sabe mais ou menos o que é. Agora, se a pessoa tem só a calvície em cima, se o resto do corpo é peludo, então também já tem uma dica do que é, da qual a causa, né? Mas são momentos dramáticos que a pessoa vive em solidão durante a vida, que a pessoa não consegue dar conta de perceber. Aí a psique e a emoção entram junto e já se origina a doença, né? E a alopécia é uma doença que se desenvolve na epiderme, né? É na segunda pele, né? E o que faz a epiderme? É pela pele, pelos poros, que a gente sente as coisas. É a percepção sensorial. A temperatura, muito calor, muito frio. O toque, se alguém encosta em mim, é pela pele, né? E o couro cabeludo é pele. E a pressão também, por exemplo, se alguém aperta, tudo isso faz parte da função sensorial do nosso corpo. E a pele, por isso que o cabelo pode enfraquecer ou não. Qual é o conflito que... não vou chegar depois, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre as células, por que a epiderme faz isso, né? Como funciona, né? A maioria das células da epiderme, as células são produtoras de queratina, por isso que a pessoa que tem o cabelo frágil, qual é a mulher que nunca tomou queratina ou aplicou queratina? Porque os hormônios ali, as células da epiderme são as queratinócitos, né? São que produzem a queratina no nosso corpo. Tanto a pele, como o couro cabeludo, como todos os pelos, as unhas também, falta de queratina, né? Tudo é envolvido, né? É porque o corpo não está mais produzindo queratina suficiente, né? E por que o corpo para de produzir, né? A alopécia a pessoa viveu uma situação de um conflito de separação. Por exemplo, se uma criancinha pequena, se a pessoa tem um conflito lá desde uma criança que está mamando na mãe, qual é a posição que uma criança fica no colo da mãe, mamando no peito? Ela está encostada no braço da mãe, no seio e na outra no antebraço, né? O que isso dá na cabeça da criança? É segurança, por isso que a constelação familiar também fala que o couro cabeludo é segurança. Então, o contato de uma criança mamando no peito da mãe, ela sente toda essa segurança do peito, além dela estar se nutrindo o suficiente, ela está em contato com a pele da mãe. Ela tem todo o contato sensorial e isso faz a criança se sentir segura e amada, né? Por que os alimentos às vezes dão desnutrição pra gente? Porque
Porque tem gente que se alimenta bem e está desnutrida e o cabelo enfraquece por causa disso também. Também vem dessa fase da amamentação. A criança que não mamou no peito já é uma grande causa da calvície, né? Porque ela não sentiu essa proteção da mãe. Se ela ficou num berçário, às vezes numa UTI, porque o contato da pele com pele que faz a criança sentir segurança e sentir... Então, o conflito que a criança vive lá quando nasce, que a criança está, se a criança não é bem acolhida pela mãe, se não é amamentada com carinho, a mãe está sempre ocupada com tantas coisas, só dá de mamar quando ela está deitada, porque ela não... Você viu, Cássia? Você não foi amamentada, então já é uma grande... O primeiro DHS pode ter se originado ali, né? Depois, durante a vida, você teve outros fatores, né? Porque senão você teria superado, né? Tudo aquilo que a gente supera, o corpo cura, né? E o conflito de separação, que é a causa das doenças de pele e das quedas de cabelo, eles se começam sempre lá na infância e durante a vida, depende das situações que a pessoa vive, ela vai sempre entrando nos trilhos do conflito, né? Que é a germânica também, que o Dr. Hammer também pesquisou, que a gente vive trilhos do conflito. Outras terapias chamam de gatilhos emocionais, né? E já pela germânica são chamados trilhos, porque cada vez que você vive uma situação, por exemplo, Cássia, se você deita não sei se você é casada, né? Por exemplo, se deita no peito do seu marido e ele te faz um cafuné. É o mesmo significado da tua mãe passando a mão dela quando você estava mamando, da pele da tua mãe. Então, essa é uma forma de curar. É receber cafuné de pessoas que te amam, que você se sente amada, né? Então, quando é caso de falta de carinho de mãe, né? Falta que a pessoa já tem mais ou menos, quando você fala que você não foi amamentada, né? Teu irmão também tem esse mesmo sintoma, né? Tem mais coisas por trás, sim, né? Mas um cafuné, com todo carinho, com certeza vai te ajudar bastante a acalmar o conflito, né? Então, a gente precisa descobrir, para saber a causa da nossa doença, a gente precisa descobrir do que o corpo se sentiu, o que o corpo vê, aproveita. Fala pro esposo que a causa uma das grandes causas é sentir segurança, sentir carinho de alguém que te ama, né? Pode ser no cabelo todo, no couro cabeludo, né? Por isso tem gente que quando vai na cabeleireira deita lá fazer massagem e dorme, né? Porque relembra o contato da mãe tocando, fazendo carinho, né? Então é um acalmar o estresse, né? Indiretamente é a mesma situação, né? Então, se a pessoa está na alopecia ainda, ela ainda está na fase ativa do conflito. Se você ainda tem queda de cabelo e teu cabelo não voltou a se refazer, é porque você está na fase ativa do contato de separação. Você ainda está dentro de umas situações que você não se sente amada, acolhida, nutrida principalmente, porque é a amamentação que faz dar todos os nutrientes, né? Quando a pessoa começa a se curar da alopecia ou da queda de cabelo, ou quando o cabelo começa a se fortalecer, aí aparece outros sintomas, mas durante a fase ativa, o que a pessoa tem é caspa, seborreia, feridinhas. Esses são todos sintomas. Às vezes tem crianças pequenas que têm ferida no couro cabeludo. E a mãe fica enchendo de produto. Porque bebezinho novo, eu mesma vi muito. Trabalhei com pastoral da criança aqui na minha cidade. Então os bebês, aqueles cascão, principalmente na parte de cima, isso tudo já é um sintoma de falta de se sentir amado, né? Então, às vezes, melhora. Por exemplo, minha mãe pegava nata caseira tirada do leite da vaca e passava no nosso cabelo dos bebês, né? Do meu eu não lembro, mas dos meus irmãos mais novos sim. E o que significa esse passar essa nata? Além de ter a hidratação, mas a mãe estava passando essa nata no couro cabeludo, né? Então a mãe estava dando carinho. E isso já foi já grande parte sempre melhorava, né? E
dali uns dias voltava de novo, todas aquelas feridas, cascão na parte de cima da cabeça, né? Era muito comum antigamente, hoje em dia a gente já não vê mais tanto isso, né? Então a seborreia e a caspa e as feridas, elas são um sinal que a pessoa está dentro de um trilho de conflito. Às vezes a pessoa consegue sair da situação que demonstra um perigo de ser abandonada, um conflito mas ela sempre volta de novo. Então o corpo começa a produzir esses outros componentes para te proteger, né? Para você sentir um contato. Aí a pessoa usa shampoo anti-caspa, usa shampoo especial para tirar esses sintomas do corpo. Óbvio que o cabelo vai acabar de cair todo, por isso que até os cabeleireiros falam, né, já que usar shampoo anti-caspa sempre, com o tempo vai danificar o cabelo. Por quê? Porque essa seborreia que se cria na raiz do cabelo é uma proteção. É uma gordura que o corpo produz. A pessoa que tem a pele muito oleosa, o cabelo muito oleoso, o corpo produz essa gordura porque está precisando proteger de algum perigo, né? Aí se você usa um produto químico muito forte para tirar essa proteção, você vai agredir o cabelo. Aí entra na fase do envenenamento, você acaba prejudicando, né? Então sempre fica alerta nesses sinaizinhos que o corpo dá, né? E a pessoa que teve queda de cabelo e depois está melhorando, ela tem coceira no couro cabeludo. Quem nunca teve coceira também, né? Eu mesma, assim, tem dias, assim, que, nossa, semana ainda, mesmo com o cabelo recém-lavado naquele dia, eu sentia coceira no couro cabeludo e também na pele. Quando a gente tem coceira, é sinal que a pele está se refazendo. É células novas que estão substituindo as células que geraram as feridinhas antes. Porque na fase ativa do conflito, o corpo começa a produzir células diferentes para proteger, como eu falei. E na fase de cura, essas células são trocadas por outras novas. Aí entra a coceira, por exemplo, quem nunca teve uma ferida maior assim exposta, né? Na hora que ela está cicatrizando, dá uma coceira em torno, né? Esse é o mesmo sintoma, né? Porque as células estão se renovando e a coceira, então, é sempre um bom sinal. Também não é causa de usar nada de hidratação no cabelo, fazer nada artificial, né? Então, a perda de cabelo sempre tem a ver com contato físico que a gente perdeu ou que a gente quer perder, né, também. Por exemplo, tem pessoas que estão numa relação tão difícil, tão complicada, que elas querem afastar a pessoa de perto, porque o contato com aquela pessoa está insuportável, né? Então, tem carecas, por exemplo, tem terapias que falam assim, né? Que a pessoa os homens calvos que perdem o cabelo, acho que é a constelação familiar também que fala isso, né? Mas eu escuto tantos tipos de terapeutas que eu sempre me confundo, né? Mas a Cristina Cairo sempre falava isso, a pessoa que é careca, ela não quer ninguém acima dela, ela não quer um patrão, ela é a maior de todos, né? Ela quer ser a mais... É a pessoa que não se deixa mandar, né? A pessoa que é careca, né? Os homens careca principalmente, né? Qual é o sentido que tem ali? É o mesmo sentido que o Dr. Hammer pesquisou. A pessoa que ela perde o cabelo, ela quer afastar alguém. Ela pode ser caso de querer afastar ou de querer aproximar. Mas ela não sabe se relacionar bem com as pessoas. Por isso que a pessoa careca é falada que ela não quer ter ninguém acima dela, ela não quer ter um patrão, né? Porque a pessoa que está com esse conflito de separação, ela tem dificuldade em relacionamentos, em contatos físicos, porque ela se sentiu tão rejeitada, tão abandonada, porque ela perdeu o contato de alguém que ela queria muito. Então, às vezes, ela tem dificuldade de aceitar que a outra fica abraçando. Ela se sente... me identifiquei também, me lembrei que eu nunca gostava de abraço, né? Ela sente dificuldade que alguém toque na pele. Por exemplo, se você chega numa pessoa e você pega no ombro assim, a pessoa já dá só de pegar no braço. Eu sempre levei susto quando alguém encostava em mim, porque eu tinha esse conflito de contato e separação, sentimento de ser abandonada, de não ter sido nutrida o suficiente, né?
Então, quando a gente está bem resolvida nisso, a gente não tem medo de encostar no outro, a gente não tem medo de sentir a pele do outro e nem do outro sentir a pele da gente, né? Então, isso também é um sinal quando a gente não gosta de pessoas muito encostadas na gente, e a gente está com algum conflito ali, né? Que pode ser o mesmo conflito que faz perder cabelo, né? Ou que faz a pele ficar seca, ou a pele ficar muito oleosa, né? Porque está tudo relacionado, né? E, então, só reforçando que os trilhos do conflito, geralmente os conflitos de verdade são lá na infância, que nem eu já falei antes, são no nascimento, às vezes até na barriga da mãe, né? Mas como é de pele, a maioria é logo depois do nascimento, nos primeiros anos de vida. Os trilhos, o conflito, eles nos acompanham a vida toda. E por que a queda de cabelo é mais acentuada na terceira idade, na velhice, né, que a gente fala, né? A gente tem medo de ficar velha porque o cabelo fica branco e cai e tudo fica... A gente tem esse medo, né? Tem um monte de crenças por trás disso, mas também essas crenças nos fazem acreditar que a gente não precisa mais, porque a nossa pele é assim e pronto, né? Mas tem pessoas com 80 anos que tem uma pele bonita, tem uma pele limpinha, tem uma pele bem hidratada, sem usar nada químico, né? Então as crenças fazem toda a diferença ali, né? De achar que só porque eu tenho 50 anos eu tenho que usar muito hidratante e aos 20 eu não preciso usar. Que daí na velhice se acentua. É porque na velhice a gente começa assim, a gente acredita que começou depois dos 45, quando chega na menopausa, a nossa vida começa a decair. A gente tem essa crença, né? E a gente pode provar que isso não é verdade também, que a nossa saúde não começa a decair. Eu agora com 58 tenho muito mais saúde do que com 35, né? E não é historinha, né? A nossa vida começa a decair na hora que eu acredito que ela decai, né? Então, o nosso corpo, ele só muda porque eu deixo ele mudar. Porque na adolescência, na juventude, a gente leva uma vida ativa, né? Depois que chega nos 40, a gente só quer ficar deitada no sofá. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo ao corpo, você não precisa mais se movimentar. Você não precisa mais renovar células. Agora, se eu continuo com a vida ativa que eu tinha aos 20 anos... o corpo vai entender que ele tem que se renovar assim, daí as células sempre são novas de novo, né? Elas se renovam, o corpo entende tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa e tudo que a gente fala. Por isso que a gente tem que ficar sempre muito atento. Eu tenho que me policiar muito, sempre falo para as pessoas, cuida do que você fala, porque isso é a tua verdade e é isso que vai acontecer. Porque se eu falo que depois dos 50 eu não tenho mais energia para trabalhar, que... Eu lembro que uma vez minha mãe me falou assim, que eu tava nos 40 anos, e daí eu queria fazer o mesmo trabalho que eu fazia aos 20 e poucos, daí minha mãe falou, não, mas tu também tem que olhar que você não tem mais 20 anos, para de ficar querendo trabalhar tanto, você tem que descansar mais agora, né? E eu acreditei na hora, nossa, fiquei muitos anos assim, muito mais acomodada na vida, porque eu acreditei, porque foi minha mãe que me falou isso. Mas a minha mãe também aprendeu isso de alguém, né? Então, a gente tem que estar atento às comandos da mente, sim, né? Isso mesmo, Cássia, né? Porque a nossa mente, antes do emocional, isso é uma comprovação da Germânica também. Antes do emocional começar a trabalhar na gente, a mente já deu a ordem, né? E o emocional sempre cumpre. Se eu decidir, no meu pensamento, no meu sentimento, na minha crença, que depois dos 50 anos o meu cabelo, minha pele, tudo vai ficar frágil... Se eu decidir isso pra mim, não adianta eu pensar positivo, não, eu vou ficar uma velhinha bem disposta, bem animada, que a gente aprende assim, né? O pensamento positivo faz milagres, faz. Mas se por trás desse pensamento positivo tem um medo, uma crença que eu tô engolindo, que eu tô escondendo, não tem pensamento positivo que vai funcionar. Eu tenho que olhar o que está qual é o meu observar o que eu penso da vida, o que eu penso das situações, quando alguém fala alguma coisa, o meu pensamento, não sempre acreditar isso que eu falei desde o início, né? Sempre desconfiar quando a gente escuta alguma coisa, não acreditar em tudo, né? Eu tenho que observar o que eu penso frente àquilo que a pessoa me ensinou. Pode ser o padre, pode ser o pastor, pode ser qualquer um que fale, né?
O que eu penso dessa situação, dessa verdade que a pessoa está me mostrando, né? Porque o meu pensamento que vai decidir o que a minha fé, tudo vai estar envolvido, né? Aí uma dica também, assim, para saber se a pessoa tem... tem pessoas que têm queda de cabelo bem mais de um lado do que do outro lado, né? Por exemplo, no corpo. Tem pessoas assim que a gente percebe que uma perna é bem mais peluda que a outra. São coisas que a gente não observa, né? Mas está tudo relacionado igual às outras situações, né? O lado direito da gente está relacionado com o nosso pai, com o nosso marido e com o trabalho, né? Se é o lado esquerdo que se o lado esquerdo fica mais calvo aqui primeiro do que o lado direito, que eu agora sei qual era o lado meu que era mais calvo, está relacionado com mãe, com sentimento de abandono, com, por exemplo, no caso se é homens, com a esposa, né? E também relacionado com os filhos, né? Então a parte do ninho de dentro de casa é o lado esquerdo da gente, né? E não é para todos os órgãos, mas no caso da pele, do couro cabeludo, o lado direito é trabalho, marido e pai. E lado esquerdo, mãe, por exemplo, os homens é a esposa, né? E os filhos também, né? E quando é todo o couro cabeludo, que nem a Cássia comentou que é mais a parte de cima, então também não é todo o couro cabeludo, né? Por exemplo, se você tem os cílios fortes, se você tem a parte nos braços, nas pernas, bastante pelo, então você é localizado. Você tem que olhar por que um lugar tem menos, outro mais, né? Meus funcionários têm falado para parar de trabalhar. Aí agora eu não entendi o que você quis dizer, seu Ayrton. Acho que alguma palavra aí não saiu certa, né? Então, daí a pessoa sempre tem que se observar, né? Quando a pessoa tem muito, o cabelo tá muito fraco, que nem eu falei antes, tem gente que chegou depois. Se você usa demais produto químico e você não deixa o cabelo respirar, não deixa ele se refazer por si mesmo, se todo dia você usa shampoo anti-caspa, todo dia você usa algo assim que prejudica teu cabelo, então pode ser que você está envenenando o cabelo, você está estragando, né? Agora, se mesmo você cuidando e lavando ele naturalmente, não é o cloro, não é o estresse, porque o cloro, então todo mundo estaria careca, porque quem mora em cidade que não está lavando o cabelo com cloro, né? Ele pode agravar quando o cabelo já está detonado, sim. O estresse também é a mesma situação, ele só piora se você já está com o cabelo ruim, né? Então, se a pessoa perde o pelo todo, da cabeça todo, grandes partes do corpo, é porque a pessoa tem outros problemas associados. E o principal problema associado é o conflito de rim, de sentimento de abandono, de impotência também. Geralmente é uma pessoa que acha que ela não é capaz de mudar a vida dela, de fazer coisas novas. Ela só sabe andar naquele trilho e ela não acredita que ela pode dar uma guinada na vida dela, que ela sempre usa uma muleta, dizer assim, eu não consigo porque o outro não deixa, porque aquilo não deixa. Então, o sentimento de impotência, de solidão, muitas vezes está junto. Aí, quando a pessoa tem uma queda de cabelo maior, que daí já não é chamado de alopécia, porque alopécia é o nome da medicina tradicional, também ocidental, não é o nome da germânica. Para nós é queda de cabelo mesmo, que a gente fala, né? Mas quando é generalizado no corpo todo e a pessoa está toda fragilizada na pele e nos pelos, então a pessoa tem vários conflitos ali associados, né? Geralmente é assim, a gente nunca tem só um problema, por isso que a germânica estuda... tá, agora eu entendi, seu Ayrton, meu esposo. Eles falam que ele está careca porque está na hora de parar de trabalhar e só mandar. Ei, tá certo. É porque você é a pessoa que é mandão, você é patrão. E está certo. Você nunca quis ter um patrão acima de você. Você sempre, toda a vida trabalhou, você sempre foi o teu patrão, né? Então isso já indiretamente você quer dizer que você é dono do seu cabeção, da sua vida, né?
e você não quer ninguém mandando em você, né? Então, tá tudo a ver, né? Mas associado junto com isso, porque você perdeu o cabelo tão cedo, né? Você também já fez algumas terapias, você já sabe que está associada com falta de mãe, tua mãe faleceu cedo, né? E um monte de coisas, né? Então, Nossa, filha, que esforçada na rua assistindo a live. Obrigada pela honra de você fazer tudo isso. Então, mas já estou também na fase de conclusão aqui, né? Nas quintas-feiras não vou me alongar tanto, porque é só um conteúdo só para a pessoa saber que tem cura sim, se a pessoa tem queda de cabelo. E a cura não está no químico, a cura está dentro de você, naquilo que você acredita, naquilo que você faz com você. A cura não está no cabeleireiro só, o cabeleireiro vai te ajudar. Eu vou também no salão pintar meu cabelo, arrumar tudo, né? Mas o cabeleireiro não consegue salvar a queda do cabelo. Isso é meu, é só eu que consigo salvar, né? Olá, Cláudia, você chega sempre no final. Depois você assiste desde o começo, né? Então, em casos mais graves, quando a pessoa não consegue descobrir sozinha qual a causa do cabelo estar tão enfraquecidos, e Cláudia, você chegou também agora no final, te conheço também pessoalmente, teu cabelo é bem frágil, fininho toda a vida, né? Desde que eu te conheço. Então, está associado com várias situações de falta de nutrição. O leite do peito da tua mãe não te nutriu para o resto da vida, né? Então, teu cabelo está fragilizado porque você queria mais contato, você queria mais... Então, para você fortalecer teu cabelo, não precisa investir muito em loções, em coisas que fazem fortalecer o fio. Mas procure a mãe que está dentro de você. A tua pessoa é 50% tua mãe. E o outro 50% é teu pai, né? Então, é você que consegue, talvez você precise de ajuda também, de terapeuta que ajude você a procurar essa mãe dentro de você e você ser a melhor mãe do mundo para você, né? Porque depois que a gente passa dos 15, 18 anos, a gente não precisa da mãe mais, porque a gente já sobreviveu, né? Se a gente está viva, é porque a mãe já deu toda a nutrição que a gente precisava. Dali para frente, é a gente que tem que se nutrir e procurar soluções para nossas desnutrições, né? Então, se a pessoa sabe que é falta de mãe, que é falta de carinho no cabelo, de falta de carinho de outras pessoas, porque na pandemia acentuou a queda de cabelo. As pessoas ficaram mais... Porque a pessoa ficou muito afastada, a pessoa fica muito sozinha, muito na solidão, muito no abandono, né? Às vezes agora muita gente não percebe ainda, mas daqui a uns tempos vai ter muita mais gente careca com queda de cabelo que a pessoa se tratando, né? Então, as medicinas que vêm procurar as causas, elas vão ganhar muita força daqui para frente, porque a medicina tradicional ocidental conseguiu provar que ela não consegue a solução sempre, né? E que se a gente alia tudo que a medicina já sabe com os outros conhecimentos novos que estão surgindo, sempre acreditar que a gente não sabe tudo, porque quando a gente sabe tudo, a cabeça fica careca. Isso eu falo por mim, que sempre tive muita queda de cabelo, mas é porque eu não quero ninguém mandando em mim, não quero ninguém me dominando, ninguém encostando em mim, porque eu sou autossuficiente, né? Aí os meus poros se fecham e minha pele não se renova e as células da pele ficam fracas, né? E o cabelo cai, a pele fica seca, fica desidratada. Eu posso tomar 3 litros de água por dia que minha pele continua seca. É porque eu quero um cascão ao redor de mim, porque não quero ninguém encostando em mim, né? Feliz noite, Lucinha. Você também vai ter que começar lá do começo depois, porque eu já estou encerrando. Agradeço quem esteve aqui, vou deixar gravado no Instagram e no YouTube. Muito obrigada, foi um prazer ter vocês aqui. Até mais.